Cheguei ao restaurante para meu aniversário. Minha nora disse ao garçom: "Ela não vai comer conosco. Traga uma mesa separada para ela." 40 pessoas viram a cena. Comi sozinha no canto. Na hora de pagar a conta, o garçom falou para eles: "Eu nunca vou esquecer aquela noite. E não pelo meu aniversário, que deveria ser um dia bonito, mas pela forma como a vida decidiu me mostrar, sem piedade, quem realmente merecia estar ao meu lado e quem sempre me usou como pano de chão." Eu, Aparecida Moura, 69 anos, já passei por muitos silêncios ao longo da vida. Silêncios de marido, de irmãos, de patrões, até de filhos. Mas existe um silêncio que dói mais que todos: o silêncio da humilhação em público. E naquela noite, esse silêncio me envolveu como um cobertor gelado. O restaurante estava cheio. Gente rindo, luzes quentes, música suave. A típica atmosfera de um lugar caro, escolhido por quem quer mostrar status. Foi minha nora, Paula, quem escolheu ali. Ela adorava fazer tudo parecer mais elegante do que realmente era. Penteado alto, salto fino, perfume forte e um jeito de olhar para os outros como se todos fossem inferiores. Mas naquela noite, eu descobri que ela guardava um olhar especial, especialmente cruel, para mim. Eu cheguei 15 minutos atrasada. Tinha demorado um pouco para pegar o ônibus. Sim, ônibus, porque meu filho, Daniel, não se ofereceu para me buscar. Ele nunca se oferece. Mas eu não reclamei. Nunca reclamo. Entrei no restaurante ajeitando a bolsa e procurando o grupo. Havia umas 40 pessoas ao redor de uma mesa enorme. Gente da família de Paula, amigos deles, colegas de trabalho do Daniel, todos bem arrumados, bebendo, sorrindo, conversando. Quando me viram, alguns sorriram de leve, outros levantaram a mão discretamente. Paula, porém, Paula me encarou de cima a baixo como quem avalia uma roupa velha, e então ela fez o impensável. O garçom veio me receber, muito gentil. "Boa noite, senhora. Deseja se juntar ao grupo?" Antes que eu pudesse responder, Paula colocou a mão no braço dele e disse, com sua voz doce, falsa e venenosa: "Não, moço. Ela não vai comer conosco. Traga uma mesa separada para ela. Bem ali no canto." O garçom ficou paralisado. Eu também. O restaurante inteiro pareceu olhar para mim naquele momento. 40 pessoas. Vendo a nora mandar me separar como se eu fosse um problema. Uma intrusa. Um peso. Meu filho, Daniel, estava sentado ao lado dela. Não disse nada. Não sorriu. Não protestou. Não se levantou por mim. Ele apenas abaixou os olhos, como quem concordava com aquilo. Foi ali, naquele instante, que senti algo dentro de mim se partir, mas não deixei aparecer. Eu respirei fundo, endireitei os ombros e disse ao garçom: "Está tudo bem, meu filho. A mesa no canto serve sim." O garçom, claramente constrangido, me acompanhou até uma mesinha minúscula perto do banheiro. Aquela mesa onde colocam pessoas que chegam sem reserva. Ou a mesa que colocam pessoas que a família rejeita. Enquanto eu me sentava, ouvi risadinhas abafadas vindas da mesa principal. Algumas pessoas comentaram: "Coitada, que situação! A nora é brava, hein?" Não sabiam. Ninguém ali sabia metade do que eu já tinha engolido da Paula. Mas aquela noite seria a última vez que eu engoliria algo dela. Pedi um prato simples, embora meu coração estivesse apertado demais para comer. Fiquei observando de longe a mesa grande. Viam risadas, brindes, fotos, abraços. E eu ali, no canto, no dia do meu aniversário. E mesmo assim, eu ainda tentei sorrir. Porque é isso que mulheres da minha idade fazem. Fingem que está tudo bem para não incomodar ninguém. Mas algo estava mudando em mim. Algo lento, algo profundo. Algo que Paula nunca imaginaria despertar. Na hora da sobremesa, pedi apenas um café. E então, quando o garçom veio trazer a conta, ele ficou alguns segundos parado. Depois, ele respirou fundo, olhou para Paula e Daniel e disse com uma voz clara, firme, alta o suficiente para que todos ouvissem: "A conta da mesa principal e a conta da mesa da senhora Aparecida serão pagas pela senhora Aparecida." Um silêncio mortal caiu sobre as 40 pessoas. Paula empalideceu. Daniel arregalou os olhos. Eu apenas o encarei, porque naquele momento eu entendi. Aquele garçom sabia de alguma coisa, e ele estava me entregando a primeira peça do que viria a ser a minha vingança.
A vingança de uma mulher silenciosa, uma mulher madura, uma mulher aparentemente frágil, mas que ninguém deveria ter subestimado. Nunca. A história continua. E o que o garçom revelou em seguida mudaria completamente tudo o que eles achavam que sabiam sobre mim. O garçom permaneceu parado diante de todos, segurando a conta como se tivesse acabado de anunciar um veredicto. A mesa de Paula ficou muda. Os talheres congelaram no ar. Alguns convidados olharam para mim com pena, outros com choque, e alguns com um sorrisinho escondido, daqueles que surgem quando máscaras começam a cair. Paula, com a postura rígida e o sorriso artificial rachando nos cantos da boca, respondeu: "Como assim a conta dela vai para ela?" Ela comeu separada. "Nós estamos em grupo." O garçom respirou fundo. Olhou diretamente para ela e para Daniel, e depois olhou para mim, como se quisesse confirmar que eu estava preparada para o que viria. Eu realmente não estava, mas alguma força dentro de mim me manteve firme. "Senhora", disse o garçom, agora com voz mais baixa, mas perfeitamente audível. "O cartão cadastrado para essa reserva é o da Dona Aparecida." Senti o chão sumir por um segundo. Meu coração bateu forte no peito. Eu apertei as mãos sobre o colo. Paula piscou várias vezes, confusa. "O quê? Não, isso deve estar errado. A reserva foi feita por mim." O garçom balançou a cabeça. "A reserva foi feita no sistema em nome da senhora Paula, sim. Mas o cartão utilizado para garantir o consumo mínimo da mesa é este aqui." Ele colocou o papel sobre a mesa. Paula puxou, e seus olhos se arregalaram. "É o cartão da minha sogra." Daniel tomou o papel da mão dela. Eu vi claramente o momento exato em que o rosto dele empalideceu. "Mãe, como?" Um dos convidados, rindo de nervoso, comentou: "Então, peraí, a senhora foi colocada no canto, mas é a senhora que está pagando a comemoração inteira?" Meu estômago apertou. Eu não sabia daquilo. Eu não tinha autorizado nada. Até aquele momento, eu só estava engolindo humilhação. Eu não sabia que também estava financiando ela. Paula se levantou com violência, batendo a mão na mesa. Isso está muito estranho. Garçom, corrija isso agora." O garçom manteve a postura impecável, uma mistura de profissionalismo e respeito por mim. "Senhora, o cartão foi cadastrado no dia anterior e o pagamento automático está programado para cair na conta da Dona Aparecida. Não há erro." Eu senti um frio na nuca. Dia anterior. O dia anterior era exatamente o dia em que Daniel tinha passado na minha casa dizendo que queria dar uma conversada. Eu, ignorante, deixei ele mexer na minha bolsa para pegar um documento antigo da família. E agora eu entendia. Ele tinha pegado meu cartão, tirado foto, cadastrado. E eu tinha sido a trouxa que financiaria a festa de 40 pessoas que nem eram da minha família. Meus olhos encheram de lágrimas, mas eu não derramei nenhuma. Paula, percebendo que todos olhavam para ela com julgamento, fez o que gente covarde faz. Tentou me culpar. "Sogra, a senhora deve ter colocado o cartão por engano. O garçom deve ter se confundido. A senhora sabe como é. Com a idade, às vezes a gente se atrapalha." Meu Deus, ela disse isso, ali, na frente de todo mundo. Meus ouvidos queimaram. O garçom, porém, não abaixou a cabeça. Ele respirou e completou: "Senhora, eu só estou seguindo instruções. O gerente pediu que eu informasse pessoalmente a Dona Aparecida sobre o pagamento, porque, segundo ele, todos prenderam a respiração." O garçom continuou: "Não era a primeira vez que isso acontecia." O restaurante entrou em silêncio. Um silêncio tão pesado que até os pratos deixaram de tilintar. Eu olhei para o garçom confusa e murmurei: "Como assim? Não é a primeira vez?" Ele então se inclinou um pouco mais perto de mim e disse: "Dona Aparecida, algumas reservas feitas por esta família nas últimas semanas também foram pagas com seu cartão." Senti o coração parar. Paula ficou vermelha. Daniel empalideceu ainda mais. Um dos convidados pigarreou, desconfortável. Eu não conseguia reagir. Meu filho, minha nora, eles estavam usando meu dinheiro pelas minhas costas, não para ajudar, não para emergências, mas para festas, para luxo, para ostentação, para status. E ainda assim, me colocaram para comer sozinha no canto do restaurante, como se eu fosse um estorvo, como se eu fosse invisível, como se eu fosse nada. Mas naquele momento, quando todos me olhavam com pena, humilhação e choque, algo dentro de mim finalmente acordou. A sensação começou no peito,
quente como brasas. Subiu até a garganta, forte, e então, pela primeira vez em anos, eu senti que não ia mais me calar. Eu, Aparecida Moura, 69 anos, aquela que sempre engoliu tudo, que sempre deixou passar, que sempre se colocou em último lugar, estava prestes a dizer a primeira palavra da minha nova vida. Mas antes que eu pudesse abrir a boca, o garçom completou, mudando completamente o destino daquela noite. Ah, e o gerente pediu para avisar que ele quer falar com a senhora em particular, porque existe mais uma coisa que ela precisa saber. Paula se segurou na mesa. Daniel ficou paralisado. Eu senti minhas pernas fraquejarem, porque pelo tom do garçom, essa outra coisa não era pequena, e seria o início da minha vingança silenciosa. A vingança de uma mulher madura, maltratada e subestimada, que estava prestes a transformar aquela humilhação na sua maior força. O gerente do restaurante se aproximou devagar, com expressão séria, quase solene. Ele parecia medir cada passo, como se soubesse que estava prestes a acender um pavio que já estava pronto para explodir. Paula tentou sorrir, mas seu rosto estava duro, tenso. Daniel ajeitou o colarinho, suando, e eu senti algo muito estranho, uma calma profunda, como se finalmente estivesse assistindo a verdade ganhar forma. O gerente parou diante de mim, colocou uma mão no peito e disse: Dona Aparecida, posso falar com a senhora a sós? Paula deu um passo à frente. Ou tentou, porque eu toquei levemente o antebraço dela, impedindo sua aproximação. A conversa é comigo, respondi. E qualquer coisa que o senhor tiver para falar, pode dizer aqui mesmo. Ele piscou, surpreso. Depois respirou fundo. Então, tudo bem. Dona Aparecida, o restaurante tem registrado pagamentos recorrentes no seu cartão. Pagamentos que foram realizados pelos mesmos clientes, seu filho e sua nora. Ele olhou diretamente para Paula, sem qualquer constrangimento. E segundo nossas câmeras internas, houve vezes em que a senhora Paula entregou seu cartão a garçons dizendo que tinha permissão para usá-lo. Meus dedos se fecharam lentamente. Paula arregalou os olhos. Isso é mentira! Como vocês ousam? Eu nunca disse isso. O gerente manteve o tom tranquilo. Senhora, temos gravações, e posso mostrar para a dona Aparecida quando ela quiser. Senti meu corpo inteiro se arrepiar. Aquilo ia muito além de uma festa paga sem autorização. Era um padrão, era hábito, era uma forma de vida construída às custas da minha velhice, da minha aposentadoria, das minhas pequenas economias. Daniel finalmente tentou falar. Espera aí, eu consigo explicar. Mãe, a Paula não fez por mal, foi só, murmurei, interrompendo pela primeira vez em muito tempo. A palavra saiu baixa, mas carregada de algo que eu não sentia há anos. Autoridade. Daniel engoliu seco. As 40 pessoas observavam como se estivessem assistindo a um teatro. Uma peça em que a protagonista, finalmente, levantava a cabeça. O gerente retirou um envelope do blazer. Dona Aparecida, antes de a senhora ver o conteúdo, preciso que saiba que quem pagou por esta impressão foi um homem que disse que lhe deve respeito. Meu coração bateu estranho. Quem? Perguntei. Ele sorriu de forma discreta. O senhor Otávio. Otávio, meu ex-patrão. O primeiro homem que me tratou com dignidade depois de anos de trabalho pesado. Aquele que vivia dizendo: Dona Aparecida, a senhora vale ouro e ainda vai descobrir que merece mais do que imagina. Ele sempre foi gentil comigo. Até onde eu sabia, tinha viajado para outra cidade e eu não o via há meses. Paula franziu a testa. E desde quando essa mulher tem contato com o dono do restaurante? O gerente sorriu, dessa vez sem esconder a ironia. Senhora Paula, ela não tem contato com o dono. Ela tem contato com o ex-dono do restaurante. O atual dono é o filho dele. E ambos pediram para cuidar pessoalmente disso. Paula ficou muda. Completamente muda. Daniel arregalou os olhos, sem entender nada. Eu fiquei paralisada. Por que Otávio faria isso? Por que pediria ao filho para intervir? Eu era apenas uma ex-funcionária. Não era família. Não era rica. Não era importante. Ou, pelo menos eu achava que não fosse. O gerente me entregou o envelope. Ele pediu que a senhora abrisse na nossa sala interna, mas disse que também podia abrir na frente das pessoas, caso a senhora quisesse mostrar força. Meu peito se apertou. Força. Força. Aparecida Moura, 69 anos. A vida inteira pisaram em mim, e agora alguém dizia que eu deveria mostrar força. Não sei o que me deu naquele momento.
Não sei se foi cansaço, se foi dignidade, se foi raiva acumulada, ou se foi apenas minha alma finalmente acordando depois de décadas. Eu abri o envelope ali mesmo, lentamente, diante de todos, e quando tirei o papel, meus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, de espanto, de choque, de incredulidade. O conteúdo dizia: Dona Aparecida, o valor referente a X anos de serviço nunca foi pago corretamente. Meu pai revisou toda a documentação antes de falecer. A senhora tinha direito, e nunca soube. O depósito foi feito ontem. Por favor, confirme com seu banco. Estamos à disposição. Com profundo respeito, família Vasconcelos. Eu li e reli. Pisquei. Olhei de novo. Era dinheiro. Muito dinheiro. Um acerto que eu nunca imaginei receber. Eu tremi. Enquanto isso, Paula olhava o papel por cima do meu ombro, tentando decifrar. O que é isso? Ela perguntou com voz fina. Eu finalmente a encarei. Direto. Sem medo. Sem hesitação. É a verdade, que vocês nunca imaginaram que eu tivesse. O silêncio foi absoluto. As 40 pessoas assistiam à cena como quem testemunha uma virada completa de destino. E antes que Paula pudesse reagir, o gerente ainda completou com a voz calma. Dona Aparecida, o valor é suficiente para cobrir não apenas esta conta, mas muitas outras. E o banco pediu para informar que a senhora tem agora autonomia de movimentação e proteção jurídica contra terceiros, inclusive familiares. Paula ficou sem cor. Daniel sentou. Parecia prestes a desmaiar. E eu senti algo que não sentia há décadas. Liberdade. Liberdade de verdade. Liberdade de uma mulher que descobriu que não depende de ninguém, que não precisa engolir humilhação, que não está sozinha, que depois de anos tem algo com que pode se defender. Eu dobrei o papel, coloquei dentro da bolsa e disse, com a voz mais firme que já saiu de mim: eu gostaria de continuar a conversa, mas agora, não mais aqui. Eu tenho muito o que resolver, e vocês também. Virei de costas, e pela primeira vez na vida, saí de um lugar com todos me olhando. Não com pena, não com desprezo, mas com respeito e com medo. A humilhação daquela noite não me destruiu. Ela me despertou, e a partir dali, minha vida nunca mais seria a mesma. Saí do restaurante sentindo o ar da noite bater no meu rosto como se fosse um banho gelado de realidade. Eu caminhava devagar, mas por dentro estava em chamas. Não era mais humilhação, não era mais mágoa, era clareza. Uma clareza tão fina e tão profunda que cortava como faca. Eu, Aparecida Moura, 69 anos, a mesma mulher que sempre abaixou a cabeça, que sempre entendeu os outros, que sempre engoliu calada, acabava de descobrir que tinha direito a algo que a vida inteira me negaram: justiça. E pela primeira vez eu não ia fugir dela. Quando virei a esquina, ouvi passos atrás de mim. Era Daniel. Mãe, espera, não tenho nada para conversar com você, respondi sem virar o rosto. Ele tocou meu braço. Eu tirei com firmeza. Um gesto simples, mas que pareceu deixá-lo ainda mais nervoso. Mãe, por favor, deixe eu explicar. Explicar o quê? Que você pegou meu cartão escondido? Ou que deixou sua esposa me humilhar na frente de 40 pessoas? Ou que usou meu dinheiro por semanas sem falar nada? Daniel engoliu seco. Ele parecia pequeno, encolhido, como um menino pego em flagrante. Mas ele não era mais um menino. Era um homem feito. E, sinceramente, um homem pior do que eu imaginava. Mãe, eu ia te devolver tudo, juro. Não, você ia continuar até eu descobrir. Só parou porque foi exposto. Ele abriu e fechou a boca várias vezes. Não tinha argumento, não tinha como esconder. A Paula nada, cortei. Meu tom o fez dar um passo para trás. Ele nunca me ouviu falar assim. Mãe, eu tô perdido. Eu não queria que as coisas chegassem nisso. Eu só repeti como tinha feito no restaurante. Aquela palavra que ele sempre usava para justificar tudo. Daniel, eu passei a vida inteira sendo só sua mãe. Só a que ajuda, só a que empresta, só a que fica no canto, só a que não reclama. Meus olhos ardiam, mas eu não chorei, não mais. E olha onde isso me colocou hoje, sentada sozinha num canto, pagando o banquete inteiro de gente que nem olha na minha cara. Ele fechou os olhos, como se as palavras doessem. Mãe, eu errei. Eu sei. Eu estava desesperado com as contas, com tudo. Eu achei que
Que eu sou velha demais para perceber? Perguntei, olhando direto nos olhos dele. Daniel ficou pálido. Mãe, eu nunca quis te machucar. Foi a Paula quem pediu. Ela insistiu. Ela disse que você era... Diga, provoquei, que você era acostumada a ajudar. Não, Daniel. Ela disse que eu era idiota. Ele baixou a cabeça. E aquele gesto confirmou o que eu já sabia. Doía, mas era verdade. Eu vou falar com ela, ele disse, tentando parecer firme. Não, eu vou falar com ela, mas não hoje, e não na sua frente. Daniel esticou a mão na minha direção, quase suplicando. Mãe, eu te amo. Por favor, não se afasta de mim. Eu preciso de você. Grande ironia. Quando ele precisou do meu dinheiro, eu era boa. Quando eu precisei de respeito, virei peso morto. Daniel, eu sempre estive do seu lado, mas você não está do meu. Ele começou a chorar, e aquilo sim mexeu comigo. Porque ele ainda era meu filho. Porque o amor de mãe é estranho. Ele se machuca, sangra, se estende, mas não morre. Eu toquei o ombro dele, mas sem carinho. Eu não vou te abandonar, mas a partir de hoje, eu não vou mais permitir que ninguém me trate como se eu não tivesse valor. Nem você, nem sua esposa, nem mais ninguém. Ele limpou as lágrimas, confuso, perdido. Eu continuei. Agora eu preciso pensar, preciso respirar, preciso me reorganizar. Sozinha. E virei as costas. Dessa vez, ele não tentou me impedir. Enquanto eu caminhava para casa, o envelope queimava na minha bolsa. Não pelo valor, embora fosse alto, mas pelo que ele representava. Era como se a vida estivesse me dizendo: você não está acabada, não está pequena, não está sozinha. Ainda há capítulos para você escrever. E eu ia escrevê-los, com calma, com dignidade, com inteligência, porque a humilhação daquela noite não tinha sido um fim, tinha sido um aviso. E eu ouvi. Quando cheguei em casa, coloquei a bolsa sobre a mesa e respirei fundo. O silêncio da minha sala sempre tinha parecido vazio. Mas naquela noite, ele parecia cheio de possibilidades. Eu me sentei, acendi a luz, abri o envelope mais uma vez. As palavras brilhavam como se fossem novas. Depósito realizado. Direito reconhecido. Respeito. Meu coração batia firme. E pela primeira vez, algo dentro de mim murmurou: Aparecida. Eles destruíram sua velha versão. Agora, construa a nova. E eu sabia exatamente por onde começar. E essa decisão simples, mudaria para sempre a forma como Paula e Daniel me veriam. Porque eu não ia mais aceitar ser tratada como nada. E antes do fim dessa história, eles aprenderiam que a mulher que comeram separada no canto do restaurante era, na verdade, a mulher que decidiria o destino deles. Antes de começar este capítulo, se você está acompanhando a minha história e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Isso ajuda demais para que possamos continuar trazendo histórias intensas como esta. Obrigada de coração. Eu acordei no dia seguinte com um peso estranho no corpo. Não era tristeza, não era cansaço, não era arrependimento. Era consciência. Consciência do que eu tinha visto, do que eu tinha descoberto, do que eu tinha engolido por anos e, principalmente, consciência de quem eu tinha me tornado. A humilhação do restaurante tinha sido a gota final. Mas a verdade é que aquela dor só mostrou um caminho que eu já devia ter tomado há muito tempo. O caminho da minha própria força. Eu não podia mudar o que Paula fez. Eu não podia apagar o que Daniel permitiu. Mas eu podia e iria definir como reagir. E a partir daquela manhã, eu decidi que não seria mais compacta, silenciosa, pequena. Eu decidi que iria agir com calma, com inteligência, com estratégia. Porque a dor, quando amadurece, vira sabedoria. E a minha sabedoria estava gritando para ser usada. A primeira coisa que fiz foi ir ao banco. Eu precisava confirmar o que estava escrito no papel que Otávio deixara para mim. Quando entrei na agência, o gerente se levantou imediatamente, como se estivesse me esperando. Dona Aparecida? Sou eu. Ele sorriu, respeitoso. Podemos falar na sala reservada. Eu sabia o que aquilo significava. Assunto sério. Entramos. Ele fechou a porta, pegou alguns papéis, então se sentou, olhou nos meus olhos e disse: Parabéns, senhora. O valor foi depositado ontem à noite. Minha respiração falhou. É muito? Perguntei, quase sussurrando. Ele virou o monitor para mim. Eu encarei a tela.
E pela primeira vez em muitos anos, eu senti meu coração parar. Era dinheiro suficiente para mudar toda a minha vida. Não apenas pagar contas, não apenas me levantar. Era dinheiro para me libertar de qualquer dependência que Daniel e Paula pensassem que eu tinha. Mas como... Foi determinado como pagamento retroativo, senhora. Documentado, reconhecido, liberado e já assegurado pela família Vasconcelos. Tudo legítimo, tudo aprovado. Eu passei a mão pelos olhos. Era real. Totalmente real. E agora, o que eu faço? O gerente sorriu. Agora a senhora vive com tranquilidade, segurança e independência. O dinheiro é seu, somente seu. Ninguém pode tocar, ninguém pode usar, ninguém pode acessar sem sua autorização formal por escrito. Ninguém. Nem Daniel, nem Paula. Eles não sabiam, mas naquele momento, enquanto talvez ainda discutiam por causa do vexame da noite anterior, eu tinha acabado de me tornar a única dona da minha própria vida. Voltei para casa em silêncio. Mas não era o silêncio de sempre. Era outro. Um silêncio cheio de movimento interno, cheio de ideias, cheio de decisões. Quando cheguei, meu telefone tocou. Era Paula. Eu já esperava. Atendi. Pois não, Paula? A voz dela saiu fria, cortante. A senhora expôs a gente, fez a gente passar vergonha na frente de todo mundo. Eu? Perguntei com calma. Quem fez você passar vergonha foram suas próprias atitudes. Ela bufou. Eu sei que a senhora sempre foi dramática, mas ontem foi demais. Você não entende, Paula, respondi. Ontem não foi o meu vexame, foi o seu espelho. Houve silêncio do outro lado. Silêncio puro, assustado. A senhora está diferente, ela murmurou. Estou apenas sendo eu mesma, Paula. A versão que vocês tentaram esmagar. Antes que ela pudesse responder, finalizei. E por favor, não use mais meu cartão para nada. Eu nunca usei seu cartão. A culpa é do Daniel. Paula, não minta. As câmeras mostram tudo. Ela prendeu a respiração. Câmeras? Vocês me filmaram? A inocência falsa? A surpresa fake? Aquilo me deu até náusea. Paula, falei firme. Não volte a me desrespeitar. A partir de hoje, eu vou agir conforme fui tratada. Desliguei. E foi a primeira vez que eu desliguei na cara dela em anos. Eu estava tremendo? Sim, mas não de medo. Era minha coragem tomando forma. Minutos depois, Daniel mandou mensagem. Podemos conversar? Eu respondi. Mais tarde, quando eu decidir. Eu não estava fazendo joguinho. Eu estava recuperando meu espaço no mundo. E antes de conversar com ele, eu precisava tomar outra decisão. Proteger meu patrimônio, proteger minhas contas, proteger minha vida. Então liguei para o advogado indicado pelo banco, um senhor calmo, experiente, que já tinha lidado com casos de abuso financeiro contra idosos. Dona Aparecida, podemos nos encontrar ainda hoje, é urgente. E assim começou a fase mais importante da minha jornada. A fase em que eu deixava de ser vítima e começava a ser protagonista. Eu iria acertar tudo com a lei, me blindar, me fortalecer, porque Paula e Daniel não tinham ideia do que eu sabia. E no fim dessa história, eles aprenderiam a lição mais dura de todas. Nunca confunda a bondade de uma mulher madura com fraqueza. Nunca. Saí de casa para encontrar o advogado com passos calmos, mas por dentro eu sentia algo que não experimentava há anos: controle. Eu não estava mais reagindo às coisas. Eu estava decidindo o rumo delas. O escritório ficava a 2 quadras do banco. Era discreto, com paredes cheias de livros e um cheiro reconfortante de papel antigo. Quando entrei, o advogado, Dr. Maurício, levantou-se imediatamente. Dona Aparecida, é uma honra recebê-la. Seu tom era gentil, mas não paternalista. Finalmente alguém que me tratava como adulta, e não como um peso. Sentamos, contei tudo desde o início. O restaurante, o uso indevido do cartão, a humilhação pública, o comportamento da Paula, o silêncio do Daniel e até o inesperado depósito feito pela família Vasconcelos. À medida que eu falava, o olhar do advogado ficava mais sério. Quando terminei, ele cruzou as mãos e disse: "A senhora sofreu abuso financeiro, constrangimento público, apropriação indevida e violência moral. E tudo isso pode e deve ser legalmente contestado." A palavra violência me acertou como um soco lento. Eu nunca tinha me visto assim. Eu achava que violência era só grito, empurrão, pancada.
Mas aquele homem com experiência me mostrou que, no fundo, eu estava certa em meu instinto. A humilhação repetida também é violência. Roubar de uma idosa é violência. Controlá-la pelo dinheiro é violência. Respirei fundo. E o que eu faço agora? Perguntei. Dr. Maurício puxou uma pasta e começou a escrever. Primeiro, bloquear operações suspeitas com o seu cartão e abrir um registro formal no banco. Já fiz isso, respondi. Ele sorriu, satisfeito. Excelente. Segundo, registrar um boletim de ocorrência por uso indevido do cartão. Mas é meu filho, murmurei tremendo um pouco. Ele apoiou as mãos na mesa. A senhora não vai mandar ninguém para a cadeia. Esse registro serve para evitar que novos abusos ocorram. É proteção, não vingança. Eu respirei fundo. Tinha medo da palavra processo, mas tinha ainda mais medo de continuar sendo alvo de pessoas que deveriam me proteger. Entendi, respondi. Terceiro, ele continuou. Patrimônio. Agora que a senhora recebeu um valor significativo, precisa proteger esse dinheiro legalmente. E isso significa separar seu nome de qualquer vínculo financeiro com Daniel e Paula. Meu coração acelerou um pouco. E é possível? Mais do que isso, é recomendado. Ele me entregou um papel com medidas preventivas, contas separadas, senhas novas, procurações anuladas, limites de acesso a terceiros. Quando terminei de ler, senti uma força diferente dentro de mim. Eu não era mais a mulher que pedia licença para viver. Eu era a mulher que tomava decisões. À tarde, depois de resolver tudo com o advogado e iniciar o processo de proteção patrimonial, eu voltei para casa. Mal coloquei a chave na porta, ouvi passos apressados no corredor. Daniel chegou logo atrás de mim, ofegante. Mãe, eu preciso falar com você. Eu abri a porta, entrei e deixei que ele entrasse também. Fechei a porta devagar. Pode falar, respondi, com a calma de quem já sabe a verdade inteira. Ele passou a mão pelos cabelos, nervoso. Mãe, eu e a Paula, nós estávamos errados, eu sei. Eu fui fraco, mas por favor, não faz nada sem falar comigo. Eu sou seu filho. Meu peito apertou, não por pena, mas por memória. Memória de tudo o que eu fiz por ele. De cada noite que passei acordada quando ele era bebê. De cada lanche que eu inventava com pouco dinheiro. De cada uniforme lavado à mão. De cada febre. De cada lição. De cada esforço. E ver que tudo isso tinha se transformado num adulto que me esvaziava sem remorso. Aquilo era uma dor que nem o dinheiro dos Vasconcelos apagaria. Filho, suspirei. Eu não vou te virar as costas, mas também não vou deixar você continuar me tratando como se eu fosse sua obrigação ou seu banco. Ele abaixou a cabeça. Mãe, eu tenho medo de te perder. Essa frase me parou, porque ali, no fundo daquela confissão vergonhosa, tinha uma verdade simples. Meu filho era fraco. Fraco demais para enfrentar Paula. Fraco demais para me defender. Fraco demais para assumir seus erros. Mas ainda assim, era meu filho. E eu, mesmo ferida, ainda o amava. Coloquei a mão no ombro dele. Daniel, você não vai me perder. Desde que aprenda uma coisa, eu não sou sua sombra. Eu sou sua mãe e mereço respeito. Ele levantou os olhos marejados. Eu prometo mudar. Talvez fosse verdade, talvez fosse medo, mas pela primeira vez eu não estava ali para salvá-lo. Eu estava ali para me salvar. Tudo bem, respondi, mas agora preciso seguir o que é melhor para mim. E isso inclui distância da Paula. Ele fechou os olhos, como se eu tivesse arrancado algo dele. Eu vou falar com ela, murmurou. Não, eu falarei, mas na hora certa. Daniel pareceu querer dizer algo mais, mas desistiu. Ele saiu devagar, parecia menor, parecia cansado. E eu me sentei em minha poltrona, deixei a luz do pôr do sol entrar pela janela e respirei fundo. Porque naquele momento eu percebi, a minha guerra não era com o Daniel, era com Paula, e eu ainda não tinha começado a lutar. Naquela noite, recebi uma mensagem inesperada. Era do gerente do restaurante. Dona Aparecida, seu Otávio pediu para saber se a senhora está bem. Ele insistiu muito. Disse que quer conversar pessoalmente quando a senhora estiver pronta. Ele pediu também que a senhora não esqueça de olhar o segundo envelope que estava dentro daquele documento. Segundo envelope? Meu coração acelerou.
Eu fui até minha bolsa, a abri e... lá estava. Um envelope menor, escondido atrás do maior. Meu pulso tremeu. A respiração ficou curta. Porque se o primeiro envelope já tinha mudado tudo, o que haveria no segundo? Abri com cuidado. E quando li... oh, meu Deus! Aquele papel não era um simples documento. Era a peça final que eu precisava para acabar completamente com o domínio emocional de Paula e recuperar minha dignidade para sempre. Era a chave da minha virada definitiva. E eu sabia, naquele instante, que a partir do próximo capítulo, Paula jamais seria a mesma, nem Daniel, e muito menos eu. O envelope tremia entre meus dedos como se tivesse vida própria. Não era grande, nem pesado, mas carregava algo denso, silencioso, poderoso. Aquela sensação que só aparece quando estamos prestes a descobrir uma verdade que muda tudo. Abaixei a luz da sala, sentei-me devagar e abri o lacre com a ponta da unha. Dentro havia uma única folha dobrada em 3 partes, com o papel grosso e amarelado como documento antigo. Quando desdobrei, meu coração se apertou de um jeito que só senti 2 vezes na vida. Quando perdi minha mãe e quando descobri que meu marido me traía há mais de 40 anos. Mas aquela descoberta, essa que estava diante de mim, não era sobre morte, nem sobre traição amorosa. Era sobre destino. Eu li a primeira linha e fiquei sem ar. Testamento complementar. Família Vasconcelos. Testamento complementar? O que aquilo tinha a ver comigo? Continuei lendo, com os olhos arrastando cada palavra como se elas queimassem o papel. Em reconhecimento à lealdade, honestidade e dedicação exemplar da funcionária Aparecida Moura, meu corpo inteiro congelou. Eu li de novo, só para ter certeza de que não estava delirando. Funcionária Aparecida Moura. Era eu, meu nome, minha história. Continuei. Determino que, em caso de falecimento, seja repassado à senhora Aparecida Moura, ou a quem ela indicar, o valor correspondente à parte de gratificação vitalícia pelo período de serviço prestado. Eu coloquei a mão sobre a boca. Aquilo não era simplesmente uma dívida. Não era apenas um acerto tardio. Não era só dinheiro. Otávio me deixou uma parte da herança, uma parte real, registrada, assinada, valorizada. E mais, declaro ainda que a senhora Aparecida Moura tem minha total confiança e autorização irrevogável para acessar nossas dependências, contatar meu filho e tomar posse de qualquer item referente a seus direitos. Eu tremia. Meu Deus, meu Deus, Otávio me deixou isso antes de morrer e eu nunca soube. Eu respirei fundo, tentando absorver tudo. Enquanto isso, uma lembrança antiga surgiu. Uma conversa, anos atrás, quando eu ainda trabalhava na casa dos Vasconcelos. Eu tinha acabado de servir o café e Otávio, sorrindo com aquele jeito meio sério, disse: Dona Aparecida, a senhora não imagina o quanto vale. Eu achei que era gentileza. Eu achei que era só um gesto educado. Mal sabia eu, era verdade. Ele viu meu valor, quando nenhum dos meus viu. Enquanto tentava assimilar o impacto do documento, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi, ainda meio tonta. Alô? Boa noite, Dona Aparecida. É o Henrique, filho do senhor Otávio. Meu coração deu um salto. A voz dele era calma, jovem, mas firme. Uma voz de quem já carrega responsabilidades demais. Henrique? Sim, eu liguei porque meu pai pediu. Na verdade, ele deixou instruções claras para que eu entrasse em contato com a senhora assim que o acerto fosse feito. Eu não sei o que dizer. Ele respirou fundo, como quem reflete antes de revelar algo importante. Minha família tem muito respeito pela senhora. E meu pai a admirava profundamente. Ele dizia que a senhora era uma das pessoas mais honestas que já passaram pela nossa casa. Uma pessoa rara. Minhas mãos tremeram. Ninguém falava assim de mim. Ninguém me via assim. Henrique, por que ele fez isso? Por que deixou isso para mim? Eu sou só... Não diga só, Dona Aparecida. Ele interrompeu com firmeza. Meu pai sempre disse que a senhora nunca se enxergou como merece. E ele pediu, antes de morrer, que eu dissesse uma frase para a senhora, do jeito exato que ele falou. Fiquei em silêncio, esperando, sentindo meu coração bater com força. Ele disse: diga para ela que a vida não acabou, que ainda dá tempo de ela se levantar e que eu quero que ela seja feliz.
Uma lágrima quente escorreu pelo meu rosto, depois outra e outra, mas eram lágrimas de luz, de reconhecimento, de cura. Henrique continuou com a voz embargada. Meu pai deixou a parte extra da herança para corrigir o que ele dizia ser uma injustiça histórica. Ele não queria que a senhora envelhecesse sendo humilhada. Ele queria que a senhora tivesse escolha, liberdade, dignidade e força. Ele dizia que a senhora merecia mais do que a vida lhe deu e queria devolver um pouco disso. Eu não conseguia falar, eu só chorava, em silêncio. Chorava por tudo o que vivi, por tudo o que engoli, por tudo o que perdi, por tudo o que nunca recebi de quem deveria me amar. Henrique se despediu com carinho. Eu desliguei e fiquei ali, sentada na sala, segurando o testamento. Eu não era mais a mulher que saiu humilhada de um restaurante. Eu não era mais a mãe que caminhou para casa chorando por causa do filho. Eu não era mais a dona de casa silenciosa que sempre se apagava para que os outros brilhassem. Eu era uma mulher que finalmente renascia e com uma nova vida nas mãos. Eu sabia exatamente qual seria o meu próximo passo. Não vingança, não violência, não retribuição vazia, mas justiça moral, justiça emocional, justiça silenciosa, aquela que corrói o orgulho dos que oprimem. E essa justiça começaria com uma conversa, uma única conversa, com Paula, a mulher que tentou me humilhar na frente de 40 pessoas, sem imaginar que a mulher sentada sozinha no canto do restaurante era agora a mulher mais forte que ela conhecera em toda a vida. Passei a noite sentada à mesa da cozinha, olhando para o testamento aberto diante de mim. Era impossível não sentir um turbilhão dentro do peito. A vida inteira eu tinha me sentido pequena, uma sombra dentro da própria casa, uma mulher que se acostumou a ser deixada nos cantos. Mas agora, ali, com aquela folha poderosa nas mãos, a verdade era clara. Eu nunca fui pequena. Eles é que eram cegos. E essa cegueira deles custaria caro. O sol começou a nascer, tingindo a cozinha de dourado. Foi quando fiz a ligação. Paula atendeu na segunda chamada com uma voz grogue e irritada. "O que você quer dessa vez, dona Aparecida?" Eu respirei fundo. Senti o ar preencher meus pulmões com uma força que parecia nova, desconhecida. "Quero que a gente converse. Hoje, às 3 da tarde. Na minha casa." Ela soltou uma risada curta, debochada. "Na sua casa? E por que eu iria aí?" Minha voz não tremeu, e isso a desconcertou. "Porque é importante." "E por que, Paula? Essa conversa vai definir o futuro de muita coisa." Houve um silêncio. Aquele silêncio que só aparece quando a outra pessoa sente que perdeu o controle. Paula tentou recuperar a postura. "Tá, eu vou." Desligou antes que eu respondesse. E assim começou o capítulo final da humilhação que eles acharam que eu suportaria para sempre. O relógio marcava 14h58 quando Paula estacionou na frente da minha casa. Ela desceu do carro como se fosse dona do bairro. Óculos escuros enormes, salto alto, aquela postura altiva de quem acredita que ninguém jamais poderia atingi-la. Mas quando ela entrou na minha sala e me viu sentada com o envelope em mãos, algo mudou no olhar dela. Medo, pequeno, mas real. "O que é isso?" perguntou, tentando manter a arrogância. "Sente-se", respondi. Ela cruzou os braços, ficou em pé, só por teimosia. E eu, sem levantar a voz, repeti. "Sente-se." Dessa vez, ela sentou. Era a primeira vitória. Pequena, mas simbólica. Respirei fundo, coloquei o envelope sobre a mesa, sem tirá-lo de dentro. "Paula, eu quero começar dizendo uma coisa muito simples." Ela arqueou uma sobrancelha. "Você me humilhou no meu aniversário, me colocou numa mesa separada, usou meu cartão de crédito escondido e achou que eu não tinha valor." Ela abriu a boca para responder, mas eu levantei o dedo. Não terminei. O rubor subiu no rosto dela. Continuei. "Você não faz ideia do que eu suportei a vida inteira, do que eu engoli, das coisas que eu permiti, por amor ao meu filho. Mas ontem você não me humilhou. Você me libertou." Ela franziu a testa confusa. "Eu não vou mais aceitar nada, nem sua arrogância, nem seu desprezo, nem suas mentiras." Ela tentou se recompor. "A senhora está exagerando. Foi só um mal-entendido, Paula. Não minta para mim." Dessa vez, foi ela quem engoliu as palavras. Peguei o envelope e o aproximei dela, sem abrir.
Você sabe o que tem aqui dentro? Ela balançou a cabeça, hesitante. Isso aqui muda tudo. Tudo. A senhora agora está tentando me ameaçar, é? Eu sorri, mas era um sorriso tranquilo, e isso a deixou ainda mais nervosa. Não, Paula, eu não ameaço ninguém. Eu faço melhor. Eu mostro a verdade. Ela arregalou os olhos assustada. A verdade do quê? Eu finalmente abri o envelope, tirei o testamento e deslizei para o centro da mesa. Ela pegou, leu a primeira linha e paralisou. Seu rosto empalideceu instantaneamente. Até o batom pareceu perder cor nos lábios. Ela leu de novo. E então levantou os olhos, tremendo. Isso é uma piada? Não, é um documento oficial, registrado, assinado e entregue pelo filho do seu Otávio, como o último pedido dele. Ela piscava rápido, como se estivesse desesperada tentando entender. Mas por quê? Porque ao contrário do que você pensa, eu tenho valor, e pessoas que realmente enxergam isso fizeram questão de me proteger. Paula ainda tentava reagir. Isso não tem nada a ver comigo. Não muda nada. Ah, mas mudava. Eu me inclinei para a frente. Muda sim, porque a partir de agora, você não toca mais no meu nome, não toca mais no meu cartão, não encosta no meu dinheiro, não decide nada sobre minha vida. E principalmente, fixei os olhos nos dela. Não fala mais comigo como se eu fosse velha, burra ou descartável. Ela engoliu seco. Eu finalizei. Paula, o que você fez no restaurante não foi só humilhação, foi crueldade. Ela finalmente explodiu. Você está virando seu filho contra mim. Eu quase ri. Não, Paula, você fez isso sozinha e agora vai arcar com o resultado. Ela cobriu a boca com a mão, nervosa, vulnerável. Um papel que nunca imaginei vê-la interpretar. Eu vou mostrar isso ao Daniel, continuei. E você sabe tão bem quanto eu que sua segurança com ele sempre dependeu do que você achava que ele não sabia. Paula ficou pálida como um lençol. Eu então me levantei, peguei o testamento de volta e guardei. A conversa acabou. Ela ficou sentada, sem reação. Eu abri a porta. Pode ir. Paula levantou devagar, atordoada. Antes de sair, murmurou. O Daniel, ele vai ficar do meu lado. Respondi tranquila. Talvez, mas pela primeira vez, isso não me assusta mais. Ela desceu as escadas tropeçando. E quando entrou no carro, eu vi no retrovisor dela algo que nunca havia visto antes. Medo. Medo de mim. Medo da verdade. Medo de perder o controle. Medo de perder tudo. Eu fechei a porta com calma. Respirei fundo. E pensei, a guerra acabou. Agora começa a minha vida. Depois que Paula saiu, um silêncio profundo tomou conta da casa. Um silêncio diferente. Não era vazio. Era um silêncio cheio de significados, de força, de vitória interior. Eu me sentei devagar na poltrona da sala e pela primeira vez em muitos anos senti que o peso que carregava nas costas tinha começado a se desfazer. Era como se, finalmente, o mundo estivesse devolvendo tudo aquilo que eu dei. Toda a paciência, toda a bondade, toda a entrega, todo o silêncio forçado. O testamento repousava na minha bolsa, como um símbolo de um novo futuro. Mas o que realmente me dava força não era o dinheiro, era a consciência. A consciência de que eu tinha valor e de que ninguém mais poderia me tratar como se eu não tivesse. Às 4 da tarde, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Daniel. A Paula chegou muito nervosa. O que aconteceu? Podemos conversar hoje? Eu li, respirei e respondi. Sim, venha às 19 horas, só você. Era a hora de um acerto que o destino adiou por anos. Às 19 horas em ponto, Daniel bateu na porta. Quando abri, vi no rosto dele algo que ainda não tinha visto desde que tudo começou. Medo, mas também arrependimento. Ele entrou, olhou ao redor como se a casa fosse outra. E, de certa forma, era mesmo. Eu também era outra. Sentamos na sala. Ele ficou inquieto, mexendo as mãos. Mãe, a Paula falou coisas estranhas. Ela disse que você a ameaçou. Eu o encarei com calma. Eu não ameacei ninguém, Daniel. Eu disse a verdade. Coisa que incomoda quem vive de mentira. Ele desviou o olhar. Eu sei que errei. Eu sei que a Paula exagerou. Mas eu te amo, mãe. Eu não quero te perder. Eu respirei fundo. Daniel, você não tem noção do que fez comigo. Do quanto me doeu você ficar sentado
enquanto a sua esposa me colocava numa mesa separada, como se eu fosse um incômodo, uma vergonha, uma criança de castigo. Ele fechou os olhos. Eu fiquei com vergonha dela, mãe. Eu admito, eu fui covarde. Foi, respondi, sem raiva, apenas constatando. Ele engoliu seco. Mas eu preciso entender tudo. O que tinha naquele envelope? A Paula ficou assustada. Eu me levantei devagar. Peguei minha bolsa. Tirei o testamento. Coloquei sobre a mesa. Daniel ficou rígido. Sua respiração acelerou. Mãe, o que é isso? Leia. Ele abriu. Seus olhos correram pelas linhas. Eu observei cada transformação em seu rosto. Primeiro confusão, depois incredulidade, depois espanto e, por fim, uma vergonha profunda, silenciosa, que apareceu como um tremor leve nas mãos dele. Isso é verdade? Ele sussurrou. Totalmente. O filho do Sr. Otávio me ligou ontem e confirmou tudo. Daniel passou a mão pelos cabelos, desnorteado. Mas por que ele faria isso? Por que deixar isso para você? Eu o encarei firme, porque ele me respeitava, porque ele via meu valor, porque eu trabalhei a vida inteira com honestidade e porque ele percebeu o que vocês nunca quiseram enxergar. A voz de Daniel falhou. Mãe, meu Deus. Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro, desesperado. A Paula vai me matar quando souber disso totalmente. Não se trata dela, Daniel. Se trata de mim, da minha vida, da minha dignidade. Ele parou diante de mim. A senhora vai me tirar da sua vida? Não, mas eu vou colocar limites. Limites que você vai respeitar. Daniel parecia um menino, não um homem de quase 40 anos. E agora? O que vai acontecer? Ele perguntou com a voz pequena. Eu sentei novamente e fiz algo que nunca fiz na vida. Falei com clareza, sem medo de ferir, sem comiseração, sem me encolher. Daniel, eu te criei com amor. Eu te dei tudo o que pude. Mas você cresceu, achando que eu não precisava de nada. Que eu era uma árvore que dava fruto sem nunca pedir água. Que eu era saco de pancadas emocional. Que eu era carteira com senha fácil. Que eu era invisível. Ele levou as mãos ao rosto. Eu continuei. Mas agora foi a vida que me deu algo. Algo grande. Algo que me devolve um pedaço de mim que vocês roubaram. E eu vou usar isso para recomeçar. Daniel baixou as mãos e me encarou, desesperado. Recomeçar como, mãe? Longe da Paula, respondi, firme. E longe de qualquer pessoa que me trate como nada. Ele ficou mudo. Silêncio pesado. Depois, ele sussurrou. E eu entro onde nessa história? Eu cheguei perto dele. Pousei minha mão sobre seu ombro. Daniel, meu filho, você entra onde sempre deveria ter entrado. Ao meu lado. Com respeito, com maturidade, com consciência. E não acima de mim. E muito menos atrás dela. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Eu vou mudar. Eu prometo. Eu respirei fundo. Eu espero que sim, mas pela primeira vez, eu não vou viver esperando. Daniel me abraçou. Um abraço apertado, mais desesperado do que carinhoso. Um pedido de perdão silencioso. Eu o abracei de volta, porque amor não desaparece, mas muda, se reencontra, se reorganiza. Quando ele foi embora já era quase meia-noite. A casa ficou completamente silenciosa, mas não era um silêncio triste. Era um silêncio de ciclo se fechando. Eu olhei pela janela. As luzes da rua estavam acesas. O vento soprava devagar. E eu senti uma certeza profunda, tranquila, quase espiritual. Eu estava pronta para o capítulo final. O capítulo da minha verdade, da minha paz, da minha vitória. E Paula não tinha ideia do que ainda estava por vir. Na manhã seguinte, acordei com uma leveza que há décadas eu não sentia. Não era felicidade. Era algo muito mais profundo. Era liberdade emocional. Um tipo de liberdade que só chega quando a gente finalmente entende que não precisa implorar amor, presença ou respeito de ninguém. Eu tinha passado a vida inteira esperando que Daniel e Paula me enxergassem. Agora, eu finalmente enxergava a mim mesma. Fiz meu café, ajeitei a mesa e me permiti um pequeno luxo que eu sempre adiei. Uma fatia generosa de bolo, só para celebrar o fato de estar viva para recomeçar. Enquanto eu bebia o café, o celular vibrou. Era outra mensagem do gerente do restaurante. Dona Aparecida, o senhor Henrique pediu que eu lhe entregasse pessoalmente um documento complementar. Podemos agendar hoje? Eu respondi. Sim, às 16 horas. Eu imaginava que fosse algo burocrático, mas não era isso que meu coração sentia. Havia algo se aproximando, algo importante,
algo que faria parte da minha decisão final. Às 3 da tarde, antes do encontro com o gerente, recebi uma ligação inesperada. Era Paula. Eu respirei fundo antes de atender. Oi, Paula. A voz dela estava diferente. Não tinha arrogância, nem pose, nem superioridade. Tinha algo raro. Pânico. Dona Aparecida, podemos conversar? Eu fiquei em silêncio por uns segundos. Sobre o quê? Sobre tudo. Aconteceu uma coisa, e eu acho que eu preciso te pedir desculpas. Eu fechei os olhos. Pela primeira vez desde que a conheci, ouvi sinceridade no tom dela. Mas sinceridade não apaga ferida. E principalmente não apaga padrões. Podemos conversar amanhã, respondi. Hoje não. Ela insistiu. É urgente, senhora Aparecida. O Daniel, ele está muito estranho. Não fala comigo. Não olha para mim. E a culpa é minha? Perguntei com tranquilidade. Ela engoliu seco. Eu não sei. É claro que Ela sabe. ficou muda. Respirei fundo. Paula, a vida está devolvendo tudo o que você plantou. E agora, pela primeira vez, você está colhendo sozinha. Ela aspirou o ar, tremendo. Eu não quero perder meu casamento, murmurou. Então trate seu marido como homem, não como arma contra a sogra. E trate sua sogra como ser humano, não como lixo descartável. Silêncio, um silêncio longo. Finalmente, ela perguntou: a senhora vai fazer alguma coisa contra mim? Eu sorri, embora ela não pudesse ver. Não preciso. Você mesmo está se destruindo. Ela desligou sem dizer mais nada. E eu senti, pela primeira vez, que Paula estava sentindo fraqueza. Não física, nem financeira. Fraqueza emocional, fraqueza moral. Aquela que aparece quando uma pessoa, acostumada a mandar e humilhar, percebe que perdeu o controle. Às 16 horas, fui ao restaurante. O gerente me recebeu com o mesmo respeito de sempre. Dessa vez, ele trouxe uma caixa de madeira escura, pequena, elegante, com o nome Otávio Vasconcelos gravado discretamente na tampa. Meu coração bateu forte. Ele colocou a caixa diante de mim. Isto pertence à senhora. O que é isso? Algo que o senhor Otávio pediu que fosse entregue somente depois do testamento. Foi um desejo dele. Minhas mãos tremeram levemente. Eu abri a tampa. Dentro havia 3 coisas: um relógio antigo, uma carta dobrada e uma chave pequena, prateada. A carta era escrita à mão. A caligrafia de Otávio era inconfundível, cuidadosa, elegante, firme. Eu abri devagar. E quando comecei a ler, meu coração derreteu. Aparecida, se você está lendo isto, significa que tudo o que eu sonhei em vida agora está finalmente sendo acertado. Minhas mãos apertaram o papel. Eu deixei para você não apenas aquilo que era seu por direito, mas aquilo que você nunca recebeu da vida. Uma chance real de recomeçar. A visão ficou turva por um instante. Use esse dinheiro para viver, para respirar, para amar, para ser feliz. E nunca mais deixe ninguém diminuir você. As lágrimas caíram. E então, a última frase. A chave é de um lugar que um dia eu espero que você visite. Ele era meu canto de paz. Agora é seu também. Eu olhei para a chave por longos segundos. Pequena, simples, mas carregada de significado. O que essa chave abre? Perguntei. O gerente sorriu. Um chalé, no interior, à beira de um lago. Era onde o senhor Otávio gostava de descansar. Agora, pertence à senhora. Meu coração quase explodiu. Eu levei a mão ao peito. Um chalé. Meu Deus! Um chalé. Otávio tinha me deixado um pedaço do lugar onde ele guardava a própria alma. Eu respirei fundo, tentando conter o turbilhão dentro de mim. Ele acreditava que a senhora precisava de um lugar de paz, acrescentou o gerente. Fechei a caixa com cuidado, abracei contra o peito e, naquele momento, percebi a verdade mais profunda. Paula e Daniel tinham me tirado tudo o que puderam, mas a vida me devolveu em dobro, em amor, em respeito, em dignidade. E agora chegava a hora da justiça final, uma justiça silenciosa, calma e definitiva. Uma justiça que não envolve vingança cruel, mas sim limites e escolhas. As minhas escolhas, e elas começariam no próximo capítulo. Voltei do restaurante com a caixa nos braços como quem carrega um segredo antigo, precioso, que finalmente encontrou seu destino. A chave, o relógio, a carta, tudo parecia pulsar entre meus dedos, não com urgência, mas com propósito.
A casa estava silenciosa quando entrei, mas dessa vez o silêncio não me deixava menor. Ele me acolhia, me abraçava, porque eu sabia que aquele silêncio era prova de algo raro. Pela primeira vez em décadas, eu estava em paz comigo mesma. Coloquei a caixa sobre a mesa, sentei, respirei fundo. Eu precisava tomar uma decisão, a decisão que definiria não só minha vida, mas a forma como Daniel e Paula me enxergariam a partir dali. Era hora de encerrar o ciclo. Era hora de falar com os dois ao mesmo tempo. Peguei o telefone e escrevi: "Quero vocês dois aqui amanhã às 10 horas. É importante." A resposta veio primeiro de Daniel: "Eu estarei." Paula demorou, mas respondeu: "Tudo bem." Eu sabia que ela viria, não por respeito, ela nunca teve, mas por medo. Sim, medo. Desde que saiu da minha casa cambaleando 2 dias antes, Paula estava diferente. Me mandava mensagens curtas, nervosas, tentava puxar conversas que nunca tentou antes. Tentava ser gentil, algo que nunca fez em todos os anos que eu a conheço. Mas gentileza motivada por pânico não é gentileza, é desespero. E isso me mostrava que eu estava exatamente onde precisava estar. Na manhã seguinte, acordei antes mesmo do sol. Fiz café, arrumei a casa. Me vesti com cuidado. Uma roupa simples, mas muito digna, como eu sempre fui, como eu sempre serei. Quando deu 9h55, o interfone tocou. Eles chegaram juntos. Daniel entrou primeiro. Eu vi no rosto dele algo que não via há muito tempo: humildade. Paula entrou atrás dele, tímida, pálida, as mãos tremendo. Quase não me encarou. Eu pedi que sentassem. Eles obedeceram. Eu permaneci de pé, não por arrogância, mas porque pela primeira vez em anos eu me sentia firme, inabalável. "Obrigada por terem vindo", comecei. Daniel assentiu. Paula apenas respirou fundo. "Eu pedi para vocês dois estarem aqui porque chegou a hora de colocar um ponto final em tudo isso. E não um ponto final de briga, mas um ponto final de respeito." Eles ficaram em silêncio. Eu continuei. "Vocês me humilharam. Vocês abusaram da minha boa vontade. Vocês usaram meu cartão sem permissão. Vocês me deixaram sozinha num restaurante, no meu aniversário. Vocês riram, diminuíram, desprezaram. Minha voz não tremeu." Paula abaixou a cabeça. Daniel apertou as mãos. "Mas agora", continuei, "a vida me deu algo que vocês tentaram tirar de mim: valor." Abri a caixa diante deles, mostrei o relógio, a carta e, por fim, a chave. Paula engoliu seco. Daniel parecia não entender. Eu entreguei o testamento para que os dois vissem juntos. Eles leram, e aquele documento transformou completamente o semblante dos dois. Quando levantaram os olhos, estavam atordoados. Daniel, com lágrimas. Paula, com medo. Eu então disse: "O Sr. Otávio me deixou uma parte da herança dele, um chalé, um lugar que ele amava, e dinheiro suficiente para que eu não dependa de ninguém." Silêncio pesado. Era a primeira vez que eles me enxergavam. De verdade. Não como mãe, não como sogra, não como empregada invisível, mas como mulher. E então eu dei a sentença final. Não de vingança, mas de limite. A partir de hoje, vocês não têm mais acesso ao meu dinheiro, nem ao meu cartão, nem às minhas contas, nem às minhas decisões. E Paula, você não tem mais acesso ao meu emocional." Ela levantou os olhos assustados. Eu posso mudar", sussurrou. Eu sorri com respeito, mas também firmeza. "Talvez possa, mas eu não dependo mais disso. A minha vida não gira mais em torno da sua aprovação, nem da sua educação, nem da sua arrogância." Daniel começou a chorar. "Mãe, me perdoa, por favor. Eu sei que errei. Eu sei que te decepcionei." Eu me sentei ao lado dele. Toquei seu ombro. "Daniel, eu te perdoo. Porque amor de mãe é assim mesmo. Mas perdoar não é permitir. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é se anular." Eu olhei fundo nos olhos dele. "Eu te perdoo porque quero seguir leve, mas você vai ter que reconquistar meu respeito." Ele abraçou as próprias mãos, chorando silenciosamente. Paula fingia força, mas eu via as mãos dela tremendo sem parar. E então, terminei. "Eu vou passar algumas semanas no chalé, sozinha, pensando, vivendo a minha vida. E vocês vão ter que aprender a conviver sem depender de mim, nem do meu dinheiro, nem do meu silêncio." Paula levantou a cabeça rapidamente. "A senhora vai embora? Por um tempo, mas não porque estou fugindo, e sim porque finalmente posso escolher, e escolho ter paz." Ela desabou em lágrimas.
Daniel colocou as mãos no rosto, e naquele instante, aquela sala, aquele momento, aquelas duas figuras despencando diante de mim, eu entendi. A justiça estava feita. Não porque eles estavam sofrendo. Pela primeira vez, eu estava vivendo. Os dois foram embora sem discutir, sem gritos, sem acusações. O silêncio deles ao sair da minha casa foi a maior prova de que tudo tinha acabado. Não a família, mas o ciclo de abuso. E agora, era hora de eu fechar a história da forma como ela merecia, com dignidade, com sabedoria, com amor por mim mesma. Depois que Daniel e Paula saíram, a casa ficou em silêncio, mas dessa vez não era o silêncio da solidão, era o silêncio da libertação. Um silêncio que dizia: acabou, você venceu sem gritar, você venceu sem se abaixar, você venceu sendo você. Sentei-me na poltrona, fechei os olhos e deixei o ar entrar devagar. Pela primeira vez em décadas, senti paz. Uma paz tão profunda que parecia abraçar minha alma com cuidado. Eu não era mais a mulher que comia sozinha no canto de um restaurante, com 40 pessoas olhando, pensando que eu era frágil, velha, descartável. Eu era Aparecida Moura, 69 anos, e finalmente reconhecia o meu próprio valor. No dia seguinte, acordei cedo, arrumei minha mala pequena e desliguei todas as luzes da casa. Passei a mão pelo batente da porta, como quem se despede de um capítulo antigo, e fui. O chalé ficava a 2 horas dali. A estrada era cercada de árvores altas e céu aberto. Cada quilômetro percorrido parecia arrancar um peso das minhas costas. Quando cheguei, estacionei diante da casinha de madeira. Ela era simples, aconchegante e absolutamente linda. O lago em frente refletia o céu como um espelho, um canto de paz escondido do mundo. Abri a porta com a chave que Otávio tinha deixado para mim e chorei. Chorei em silêncio, profundamente, não de tristeza, mas de gratidão. Eu caminhei pela sala e toquei os móveis, as cortinas, os porta-retratos vazios. O chalé tinha cheiro de vida nova, cheiro de liberdade, cheiro de respeito. Eu me sentei na varanda. O sol se deitou sobre a água do lago, pintando o mundo de dourado, e eu sussurrei para mim mesma: agora, sou eu quem escolho. Escolho quem entra na minha vida, escolho quem fica, escolho quem não fica, escolho o que aceito, escolho o que não aceito, escolho como vivo, escolho o que amo. E naquele momento eu entendi. Eu não precisava de vingança, eu precisava de mim, e finalmente me encontrei. Daniel me mandou uma mensagem naquela noite. Mãe, te amo. Obrigado por tudo, vamos melhorar, eu prometo. E eu respondi: eu também te amo, meu filho. E agora, você tem espaço para crescer. Paula não mandou mensagem, e eu não esperava que mandasse. Não guardo ódio, mas também não guardo lugar para quem me feriu sem arrependimento verdadeiro. A vida se encarrega, sempre se encarrega. Fiquei olhando a lua refletida no lago. Aquela imagem parecia uma metáfora perfeita da minha alma. Ferida, mas viva. Sozinha, mas plena. Renascida, mas forte. E ali, naquela varanda silenciosa, prometi uma coisa a mim mesma. Nunca mais vou aceitar menos do que mereço. Nunca mais vou permitir que me tratem como nada. Nunca mais vou esquecer quem eu sou. Eu sou Aparecida Moura. Eu tenho valor. Eu tenho história. Eu tenho futuro. E pela primeira vez, esse futuro está nas minhas mãos. Encerro esta história com o coração leve e com uma gratidão profunda a quem ouviu cada capítulo ao meu lado. Se você ficou até o final, muito obrigada. Você é parte desta caminhada. E se quiser continuar recebendo histórias como esta, fortes, emocionais, verdadeiras, sobre mulheres que se levantam mesmo depois de serem derrubadas, se inscreva no canal. Isso nos ajuda a seguir compartilhando histórias que tocam a alma. Com amor, respeito e verdade. Aparecida Moura, 69 anos. Uma mulher que descobriu, enfim, que nunca esteve sozinha.